Inteligência Artificial na Sala de Aula, transformando a experiência educativa. Servidor Público Federal do Observatório Nacional, gestor da Divisão de Tecnologia da Informação, pesquisador em desenvolvimento de recursos digitais para divulgação científica, professor na pós-graduação na Unicarioca, possui graduação em computação, pós-graduação em engenharia de rede, mestrado em novas tecnologias digitais e doutorado na computação pela UFRJ. Com vocês, Jorge Mansur. Olá pessoal, eu sou o professor Jorge Mansur. É um prazer estar aqui hoje com vocês no 3º Congresso Nacional de Educação. Vou falar um pouquinho sobre a inteligência artificial, as oportunidades e ameaças da IA na educação. E eu gostaria muito de agradecer ao convite da minha amiga e professora Sheila Arantes. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Muito bom, Mansur. Você é um amigo muito querido, é um amigo de longa data. Nós somos colegas de turma, na turma 2 do mestrado, e hoje nós estamos juntos dando aula na turma 15. Também estamos juntos dando aula na turma do doutorado. Mansur é um amigo muito querido, muito competente, né? E por isso que ele está aqui no nosso 3º Congresso Nacional de Educação. E eu tenho certeza que vocês hoje vão aprender muita coisa de uma forma diferente que vocês nunca imaginaram fazer através da IA. E se você colocar em prática tudo aquilo que você vai aprender com o professor Mansur, a sua sala de aula nunca mais será a mesma. Então, ao final desta aula, depois de você anotar muita coisa, você vai poder ir no link que está logo aqui abaixo da aula e mandar uma pergunta, porque no nosso encontro presencial aqui do Congresso, nós teremos uma roda de conversa com o Mansur e com o professor Rafael Bernardes, que eles vão responder as perguntas sobre IA, e eu garanto que não vai ser a IA que vai responder. Eles vão responder pessoalmente lá na nossa roda de conversa. Então, eu aguardo vocês, uma ótima aula para vocês. Amigo, fique à vontade. É uma alegria muito grande ter você aqui com a gente. Você é um querido e eu admiro muito o seu trabalho. Fique à vontade. Muito obrigado. Então, como a professora Sheila falou, fiquem atentos durante a aula, façam suas anotações. Será um prazer estar durante esse tempo com vocês aqui de forma remota, e durante o nosso encontro presencial será um prazer conhecer todos vocês, tirar dúvidas, aprender com vocês também. Vamos lá, é uma boa aula para a gente. Então, pessoal, vamos lá. Já abordar sobre o tema de inteligência artificial. É um tema que está bastante em evidência, não só na área educacional, como em diversos outros setores, tá? Então, para a nossa palestra, a gente vai trazer como tema a inteligência artificial na sala de aula, transformando a experiência educativa. Vamos apresentar oportunidades e ameaças que a IA apresenta nesse ambiente educacional para docentes, discentes e para todos os educadores de uma forma geral, tá? Então, antes de começar a apresentação, eu gostaria de me apresentar para vocês. Como eu falei, eu sou o professor Jorge Mansur, eu sou o pai da Nina. Como vocês podem observar, eu trouxe já a inteligência artificial para esse slide. Eu peguei uma foto, tirei uma foto recente, eu e minha filha, para a apresentação. Inclusive, ela está com a mãozinha machucada. Você vê que a IA trouxe também esse detalhe dessa mãozinha dela com a bandagem. Então, já é uma interação da IA durante a palestra que a gente vai ter aqui, da criação de imagens, vocês vão ver criação de áudio, criação de vídeo, tudo isso vocês vão fazer na palestra, tá? Então, me apresentando para vocês, eu sou doutor em computação pela UFRJ, sou mestre em novas tecnologias digitais na educação pela Unicarioca. Eu fiz uma pós-graduação lato sensu em engenharia de rede de computadores pelo Instituto Infinet. Sou graduado em computação pela Estácio de Sá. Sou servidor público federal e atualmente atuo como gestor de TI do Observatório Nacional, uma instituição de pesquisa que tem a missão em realizar pesquisas na área da astronomia, geofísica, meteorologia, tempo e frequência. Também sou professor do programa Stricto Sensu da Unicarioca, onde possuímos mestrado e doutorado profissional, onde eu leciono algumas disciplinas voltadas para tecnologias na educação. E nesse mestrado nesse mestrado e doutorado, nesse programa, a gente lidar com diversas inquietações desses professores da rede municipal, estadual
do Rio de Janeiro, de outros estados também espalhados pelo Brasil, e com essas inquietações a gente transforma em problemas de pesquisas e desenvolvemos recursos tecnológicos que possam contribuir de fato com a educação. Tá? Destaco também como minha linha de pesquisas que eu mais atuo, a divulgação científica, a parte de IA na educação, um pouco também sobre espaço maker, esses colaboratórios, a educação maker, cultura maker, e também sobre recursos de realidade virtual, realidade aumentada na educação. Bom, antes de iniciar a palestra, eu gostaria de abordar com vocês os principais tópicos que vão ser falados durante essa palestra. Interessante é que, neste momento, eu também trouxe um pouco da IA. Tá? Usei o ChatGPT aqui, que é um chatbot, que a gente vai falar um pouco mais adiante sobre ele. Tá? A versão 4.0 dele é uma versão que já faz análise de documentos PDF, por exemplo. Tá? Então, eu salvei toda a minha apresentação em PDF e pedi para que o ChatGPT analisasse esse PDF e gerasse os principais tópicos que seriam falados, abordados durante essa palestra. Então, como vocês podem observar, primeiramente, vamos falar aqui sobre o conceito e uma breve história, né, sobre a inteligência artificial na educação. Vamos trazer ali um pouco sobre a IA na educação, vamos trazer o modelo tradicional da educação, porque dessa forma a gente consegue justificar o porquê da necessidade da inclusão de tecnologias digitais no ambiente educacional, assim como a inteligência artificial. Vamos abordar também sobre as oportunidades, as principais oportunidades que a IA traz para a educação, assim como as ameaças também que a IA traz para a educação. Como qualquer novidade, novidade na área educacional, qualquer outro setor, também traz algumas ameaças. Talvez como a resistência dos professores, a falta de infraestrutura, questões de éticas e privacidade de segurança da informação, também são discutidos dentro da IA. Por fim, talvez seja a parte mais atrativa para vocês, vamos trazer exemplos práticos da IA generativa na educação. Vamos explicar por que escolhemos a IA generativa para aplicá-la como prática aqui na nossa palestra e trazer exemplos práticos para que vocês possam aplicar dentro de sala de aula. Tá? E quando falarmos de IA generativa, vamos abordar sobre os chatbots. Bom, conceituando, gostaríamos de falar aqui o que é inteligência artificial. Antes de entrar em detalhes, trazer plataformas e ferramentas para vocês, é importante abordarmos sobre conceituar o que é, de fato, a inteligência artificial. Bom, a grosso modo falando, a gente pode falar que a IA é a capacidade das máquinas pensarem como seres humanos. Tá. Mas, Mansur, como isso é feito? Por trás disso, existem modelos computacionais, algoritmos, altas capacidades hoje em dia de processamento, para que as máquinas possam coletar informações, armazenar isso em grandes bases de dados, processar esses dados e trazer informações relevantes para o público, para a sociedade, para o aluno no ambiente educacional. Então, a IA hoje ela é vista em vários setores, como no telemarketing, como na área da saúde. Hoje existem sistemas de IA que elas conseguem fazer análise de diagnósticos de exame e fornecer um resultado. Agora, destaco o seguinte ponto. É muito importante que tenhamos a criticidade de avaliar o que a IA nos dá como resultado, como output. E podemos levar isso para a educação. Enquanto educadores, se a IA fornecer dado para os nossos alunos e ensinarmos a eles a criticar o que está sendo trazido como resultado, mostrado como resultado, vamos estar incentivando a formulação do pensamento crítico desses alunos. Tá? Muitas pessoas entendem que a IA surgiu agora devido a esse boom de aplicações de IA na sociedade. Porém, a IA surgiu desde o século XX, como vou mostrar para vocês agora num breve histórico. Abordando sobre um breve histórico de IA, eu queria destacar para vocês que em uma conferência em Dortmund, em 1956, John McCarthy, um americano e cientista da computação, utilizou o termo inteligência artificial pela primeira vez. John McCarthy desenvolveu a primeira linguagem matemática para IA, chamada Lisp. Tem uma referência, uma citação de John McCarthy, em 1956, em que ele diz que inteligência é composta de duas partes,
as quais iremos chamar de epistemologia e heurística. A parte epistemológica é a representação do mundo em tal forma que a solução do problema segue os fatos expressos na representação. A parte heurística é o mecanismo que, na base da informação, soluciona o problema e decide o que fazer. E na época, John McCarthy pensou, por que não, então, criarmos máquinas que sejam tão eficientes quanto nós mesmos, se não até mesmo mais em propor, solucionar e até mesmo criar novos problemas baseados em soluções anteriores. E hoje é o que nós vimos de IA. A IA coleta dados, processa e aprende aqueles dados e dá soluções para novos problemas. E a IA, ela vai aprendendo conforme novas experiências. Nos anos 1960 e 1980, começou o desenvolvimento inicial de algoritmos e sistemas de IA, como nos deparamos na época com o primeiro chatbot, a Elisa, desenvolvido pelo professor Joseph Hobsbawm. A Elisa tornou possível certos tipos de conversa em linguagem natural entre homem e computador. Começava ali essas interações por meio de linguagem natural entre homem e computador. Nos anos 90, houve o aprimoramento das redes neurais artificiais, que foi fundamental para o processamento de dados complexos e reconhecimento de padrões. Aos anos 2000 até o presente, a gente está vendo aí diversas aplicações práticas em áreas como saúde, finanças, transportes e, claro, na área que é a nossa palestra, a área da educação. Mas o que está por trás da inteligência artificial? A gente pode subdividir a IA em 3 etapas. Primeiro, o modelo de dados, que é onde a gente vai categorizar, analisar e categorizar que dados são esses. Planilhas, áudios, imagens, dados estruturados ou não estruturados. Depois, o acesso à grande quantidade de armazenamento de dados ainda não processados, o que chamamos de Big Data. Os Big Data são capazes hoje de armazenar uma grande capacidade de dados e criar padrões e tendências. E por último, a computação em alto desempenho. Hoje, devido ao baixo custo, somos capazes de ter um alto desempenho em computação. Por exemplo, no Observatório Nacional onde eu trabalho, a gente tem os chamados clusters, que são os grandes computadores. E ali conseguimos processar informações, processar dados com alto desempenho. Hoje temos lá uma capacidade computacional, um cluster com 1024 núcleos físicos, por exemplo, para processar as pesquisas institucionais. Temos outro cluster que atende a área de geofísica e temos aí 10 elevado a 13 teraflops, que equivale a 10 elevado a 25 flops, que são operações de pontos flutuantes por segundo. Isso é uma alta capacidade de processamento. Isso hoje só é viável devido ao baixo custo da fabricação desses processadores, dessas placas gráficas também, que são as GPUs que nós chamamos, para processar essas informações. Então, por trás da inteligência artificial, tem toda essa estrutura da modelagem de dados, tá? Dessa análise e classificação, do armazenamento, do poder de armazenamento desses dados por meio dos Big Data e da alta capacidade de processamento dessas informações por meio desses algoritmos de modelagem computacional, conseguem dar esse retorno rápido ao usuário final. Então, podemos entender a IA como se fosse uma criança crescendo e adquirindo conhecimentos. Conforme mais experiências vamos vivendo com a inteligência artificial, mais conhecimento ela vai obtendo. Lá no Observatório Nacional, por exemplo, que a gente pode trazer aqui para o ambiente da educação não formal, nós desenvolvemos a Aurora. A Aurora é uma mediadora virtual que ela começou a frequentar as feiras e exposições científicas no Brasil. Então, a Aurora ela nasceu como uma criança. Ela não tinha muito conhecimento, ou pouco ou quase nenhum conhecimento. E a Aurora começou a frequentar. A Aurora por meio de machine learning, que é uma aprendizagem de máquina, ela começou a frequentar esses eventos e começou a incorporar conhecimento. Começamos também a fornecer bases de dados onde a Aurora poderia coletar, processar esses dados e traduzir isso em informações para o público. Mas ensinar os computadores a pensar não é tão simples. Para isso, a IA possui diversas categorias atreladas à ciência da computação. Podemos destacar como a primeira a Machine Learning,
aprendizagem de máquina. É uma sub-área da IA que permite que os computadores aprendam e melhorem automaticamente a partir de experiências vivenciadas e sem ser explicitamente programada, como, por exemplo, aplicações de reconhecimento de padrões, previsões financeiras, diagnósticos médicos, entre outros. Destacamos também a Deep Learning, que é aprendizado profundo, essencial para o reconhecimento de voz, análise de imagens, pois usa redes neurais artificiais para modelar e interpretar padrões complexos e simular o cérebro humano. E aí a gente traz as redes neurais, são modelos computacionais inspirados na estrutura do cérebro humano, para também aplicações de classificações de imagem, detecções de fraude, por exemplo, motores de recomendações, entre outros. Uma outra subcategoria importante para destacarmos é a visão computacional, um campo da IA que capacita os computadores a interpretar e processar informações visuais do mundo real, como imagens e vídeos. E é bem importante isso para reconhecimento facial, que lidamos no dia a dia, análise de vídeo, diagnóstico médico por imagem. Por último, que a gente está bastante acostumado a trabalhar, é o processamento de linguagem natural. Tá? É a área da IA que foca entre computadores e humanos por meio da linguagem natural. E a gente traz como exemplo o que vocês estão mais acostumados a interagir. São os chatbots, por meio dos prompts, tradutores automáticos de textos, assistentes de voz, entre outros. O que vale a pena ressaltarmos é que essas áreas não funcionam isoladamente. Elas frequentemente se sobrepõem e se complementam. Por exemplo, em um sistema de visão computacional, pode utilizar um aprendizado profundo para reconhecer objetos e imagens, enquanto o processamento de linguagem natural pode usar aprendizado de máquina para entender e gerar texto humano de forma mais eficaz. Então, a combinação dessas tecnologias permite criar sistemas de IA mais robustos e versáteis e oferecerem melhores resultados para a academia científica, para a sociedade, para o público de uma maneira geral. Vocês já perceberam que a IA está em todos os lugares? Como os carros autônomos, como os Tesla. A IA está no chão de fábrica, produzindo equipamentos. A IA está nos sistemas de atendimento hospitalares, como falamos anteriormente. A IA hoje ela consegue fazer análise de diagnósticos. A IA está na rede social, como abordamos também. Hoje, uma busca durante a navegação da inteligência artificial, ela te direciona a diversos outros produtos daquela categoria ou subcategorias. Existem estudos que demonstram que a IA é capaz de identificar, se você estiver mexendo no mouse, você parou em determinado momento para analisar aquela imagem, a IA identifica aquela imagem, também vai te sugerir produtos daquela categoria ou de outras subcategorias. A IA está no celular, no caso da Siri, né? Está se comunicando com a gente. A IA está no sistema de busca, né? Como a gente interage bastante vezes quando a gente faz uma busca por alguma informação, por algum produto, a IA também te direciona, faz esse direcionamento para aqueles produtos daquela categoria ou também de outras subcategorias. E, por último, que é o tema da nossa palestra aqui, que a gente vai aprofundar agora, a IA também se encontra na educação. Existem hoje diversos sistemas que utilizam IA, que são capazes de contribuir para o ambiente educacional. O que eu trago para vocês dentro do ambiente educacional é essa questão. Esse embate que se discute hoje na academia, se discute hoje dentro das salas de aula. A IA, ela é vista como uma ameaça ou a IA é vista como uma oportunidade? Bom, fato é que não podemos mais ir contra a inteligência artificial dentro do ambiente educacional. Como vamos ver nessa palestra aqui hoje, a IA nos proporciona diversas oportunidades de trazer um processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico, mais fluido e que se conecte com esse aluno, com esse público, que é um público nativo digital. Obviamente, ainda enfrentamos algumas resistências da utilização de tecnologia e da utilização da IA dentro da sala de aula. Porém, se tivermos uma formação, se tivermos a possibilidade de gerar novos debates, vamos perceber o quanto que a inteligência artificial pode contribuir para aprofundar esse nível de conhecimento.
Bom, antes de entrarmos nas oportunidades e ameaças que são oferecidas pela inteligência artificial, vale destacar o porquê estamos aqui hoje, o porquê estamos dentro do programa Stricto Sensu da Unicarioca, debatendo, investigando, estudando e analisando a possibilidade da construção de novas metodologias pedagógicas que, por meio de recursos tecnológicos, possam contribuir com a educação. Fato é que os modelos tradicionais de educação, apenas com aulas expositivas, em que o aluno é apenas um receptor do conhecimento, onde o professor coloca a informação, o aluno copia a informação e leva aquela informação copiada dentro do material didático, num caderno, leva aquela informação para casa. Esse modelo, devido ao público atual, é um modelo que não vem mais estimulando o interesse pelo aluno, em sua grande maioria, pelo conhecimento. Não é que devemos deixar de lado os métodos tradicionais de ensino, mas sim introduzir as novas tecnologias também no ambiente educacional. E principalmente a inteligência artificial, que está em evidência. A inteligência artificial hoje não tem como te remar contra. Ela nos proporciona, como vocês vão ver aqui na palestra, diversas possibilidades e oportunidades para contribuir com esses alunos, para contribuir com a gestão escolar, para contribuir com os docentes. Então, a IA hoje, ela automatiza diversos processos e, inclusive, dando mais tempo e mais liberdade para o professor, para o docente estar aprofundando o conhecimento de sala de aula. Outro tema importante que a gente traz, que a IA pode contribuir, são as avaliações padrões hoje. Por meio da IA, a gente pode criar avaliações que, de fato, contribuam com o processo de conhecimento desse aluno e, de fato, consigam avaliar o aluno conforme o perfil daquele discente. Tá? E, além disso, os currículos engessados hoje que existem, acreditamos e debatemos que cada aluno, cada discente, tem um perfil de conhecimento, tem uma forma de aprender, né? Então, introduzindo a tecnologia, a gente pode, de fato, trazer essa educação mais adaptativa, conforme o conhecimento prévio do aluno, uma aprendizagem mais significativa, uma aprendizagem que se conecte e esteja alinhada com o perfil desse aluno. Ao destacar as oportunidades oferecidas pela IA, a gente aborda primeiro a aprendizagem adaptativa, tá? Então, existem sistemas de IA hoje que ajustam o conteúdo e o ritmo da aprendizagem conforme o perfil daquele aluno. Então, é um nível de aprendizagem individualizado. Então, a gente consegue oferecer e alcançar alunos de formas individuais e contribuir de forma significativa para o conhecimento deles por meio dessas ferramentas. A gente vai ver aqui, ferramentas já existem que possam estar interagindo por meio da inteligência artificial dentro da educação. Os chatbots educacionais também são interessantes porque eles fornecem um suporte 24/7, né? Diga assim, 24 horas, 7 dias semanais para os alunos, com feedback que eles podem ter em qualquer lugar, em qualquer hora do dia. A análise de desempenho. Ferramentas de IA conseguem fazer essa análise de desempenho, seja de uma redação escrita, seja de questões de múltipla escolha, questões fechadas. Esse sistema de IA consegue fazer a análise de desempenho do aluno de forma imediata, fornecer não só para o aluno, mas também, de fato, já transmitir isso para o docente, professor, a análise de desempenho daquele aluno. E a gente volta, né? Aí volta para o sistema adaptativo. Conforme o desempenho dele, a gente pode mudar a forma de aprendizagem, uma forma individualizada e potencializar esse processo de ensino e aprendizagem do aluno. E as ferramentas também de IA para a inclusão de necessidades especiais, por necessidades especiais, existem algumas ferramentas também que interagem com esse tipo de público. Uma outra oportunidade trazida pela IA, como a gente via aí, são as novas ferramentas de busca, de pesquisa para os alunos, né? Antes, lá na minha época, né, a gente tinha os livros, as Barças, que a gente tinha um grande trabalho. Eu sou da época contemplativa, do papel mesmo, né? Para construir o conhecimento, era muita leitura. Depois vieram os navegadores de busca, né, como Google e outros, né? Que o acesso à informação, a busca pela informação, ela ficou mais fácil, né? Mais fácil e mais rápida, né? Hoje, com a IA, isso aumentou ainda mais a velocidade de se obter conhecimento. Porém,
o que vale destacar é a forma que se usa a inteligência artificial. Tá? Para qual objetivo vamos usar a inteligência artificial? Isso é muito importante colocarmos em discussão quando for usar IA na educação. Bom, pautando-se nisso, nem sempre devemos confiar nas informações retornadas pela IA, seja na criação de uma imagem, seja na criação de um vídeo, ou seja na interação com o chatbot, com o ChatGPT. Nem sempre devemos tratar aquela informação como verdadeira. Vamos trazer outros exemplos de ameaças que vamos destacar mais sobre isso. Mas a gente deve ser crítico com essas informações. Então, enquanto educadores, qual a oportunidade que temos ao introduzir IA, trazer isso para os nossos alunos? É, de fato, que eles analisem de forma crítica a informação que a IA está retornando. Tá? A gente fala muito sobre isso quando discute sobre a educação, e vamos trazer em outros slides aqui também, que o mais importante não é a resposta dada pela inteligência artificial, pelo chatbot, e sim a capacidade do público ou do aluno, falando de educação, em desenvolver boas perguntas para a IA. Desenvolvendo boas perguntas, teremos boas respostas que vão incentivar, vão potencializar o pensamento crítico e a construção do conhecimento. Como falamos, uma das grandes oportunidades vivenciadas pela inteligência artificial, não parece, mas nós professores dormimos, né? Então, os chatbots, a IA, fornece esse suporte ao aluno. Tá? É um suporte 24/7, 24 horas, 7 dias semanais, 365 dias no ano. Em qualquer hora, em qualquer momento, o aluno pode ter acesso àquela informação por meio da IA. Então, isso é um ganho que a tecnologia nos proporciona que humanamente seria impossível atender com nossa demanda de trabalho e com nossa necessidade de descanso. Então, a máquina está aí também para isso, né? Para atender o público, atender esses alunos a obterem conhecimento em qualquer lugar, qualquer momento, qualquer hora. Sobre o ensino personalizado, como falamos, tá? É bem interessante o ensino adaptativo, conforme o perfil, conforme o nível de conhecimento desse aluno. Então, existem sistemas de IA que vai primeiro coletar um conhecimento prévio, entender qual é o nível de conhecimento desse aluno e sim direcionar questões sobre aquele nível, direcionar um conteúdo mais aprofundado ou não, direcionar o aluno para quiz, jogos, que possam estimular o conhecimento dele, identificar as necessidades de aprofundar o conhecimento de determinados tópicos, e a IA vai se aprofundar, se dedicar àquele conteúdo que o aluno tem mais dificuldade, e assim potencializar o conhecimento dele sobre determinado tema. Então a IA tem essa capacidade, a tecnologia tem essa capacidade de fazer um estudo mais voltado às necessidades individualizadas do aluno. Outras oportunidades que a gente pode trazer aqui para a IA, eu tenho uma afilhada, né, Maria Eduarda, minha afilhada, ela aprendeu uma língua estrangeira, aprendeu inglês, sem sequer ter feito um curso de inglês, né? Então, por meio das possibilidades que a tecnologia oferece hoje. Na nossa época, quando eu estudei inglês, voltando lá à época dos livros, das Barças, aprender inglês era algo mais mecânico, era algo mais manual, contemplativo, né? Ia aos cursos, leituras de livros e tentando aprender o inglês, né? Hoje, por meio da tecnologia, por meio de séries, por meio de músicas e agora também por meio dessas ferramentas de inteligência artificial, como o Duolingo, que eu trago aqui como exemplo, né? Você consegue se conectar com pessoas ao redor do mundo, você consegue fazer conversações em inglês, você consegue aprender a gramática, então você consegue estar em diversos lugares do mundo e da mesma forma a inteligência artificial ela pode potencializar e direcionar o aprendizagem na maior dificuldade que você tem, na conversação, na gramática, traz exemplos, traz usuários de outra parte do mundo conectados que também vão contribuir com a sua aprendizagem. Bom, uma outra oportunidade que é atrás, que acho que é bem relevante, é o sistema de avaliação. Isso é legal porque o professor começa a ver que a IA pode ser um suporte, uma ferramenta de suporte para ele
durante as atividades educacionais, e não uma tecnologia que seja inimiga, que esteja concorrendo com o emprego dele. A gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente, né, sobre essa resistência dos professores, e às vezes entenderem ali, o profissional em si, não só os professores, né, de entenderem que a IA pode estar substituindo os humanos em algumas atividades. A gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente, mas, por exemplo, a IA pode ser um ótimo sistema de avaliação. A IA pode corrigir provas, a IA pode corrigir textos discursivos, não só textos fechados, de múltipla escolha, mas a IA pode estar corrigindo textos, a IA pode estar estimulando o aluno em habilidades linguísticas, na escrita, na gramática, a IA pode estar estimulando o aluno nas verbalizações, nas concordâncias verbais. Então, isso é muito interessante na parte de avaliação, tanto para os docentes como para os discentes. Nos discentes, é legal que já aponta, dá um feedback imediato do que aquele discente precisa melhorar, precisa focar, precisa aprofundar seu conhecimento. E para o docente também. Ao receber esse feedback, ele pode criar novas estratégias metodológicas que vão, de fato, contribuir com a aprendizagem do aluno. Aí voltamos a destacar a possibilidade do sistema individualizado, onde a gente pode focar diretamente nas necessidades desse aluno. E, por último, partindo um pouco do pressuposto aqui da gestão escolar, a IA oferece uma gestão escolar que a gente chama de data driving, onde esses sistemas de inteligência artificial vão oferecer dashboards para esses gestores educacionais que vão poder acompanhar toda a gestão da escola, do ambiente educacional em que ele trabalha. Com esses dashboards vão ter gráficos de frequência, gráficos da evolução do aluno, desempenho, necessidade de aprofundamento, necessidade de inclusão de cursos extras, aulas extras. Isso é bem interessante, esses dashboards oferecidos pela IA, ferramentas que já trabalham dessa forma, oferecendo uma gestão escolar data-driven para esses gestores do ambiente educacional. Como eu costumo falar na minha área da computação, lá quando eu estou no Observatório Nacional, tudo que traz facilidade, tudo que nos traz maior acesso, também nos traz falhas de segurança, nos traz ameaças. Então, lá no Observatório Nacional, a gente fala na área de TI, quanto mais acesso eu estou dando ao usuário final, mais falha de segurança eu posso ter no meu ambiente. Então, também tem que trabalhar com as ameaças. Na IA, na educação, ou a IA em outros ramos da sociedade também, não é diferente. Então, a gente vai abordar agora um pouco sobre as ameaças dentro do ambiente educacional proporcionadas pelo uso da inteligência artificial. Bom, a primeira ameaça que eu gostaria de destacar é a facilitação de plágio. Tá? A gente até lá no nosso programa Estrito Senso, lá na Unicarioca, dando aula no mestrado e doutorado, a gente fala muito sobre isso com os alunos, que é a questão do plágio. Hoje, se você chegar para a IA e pedir para ela construir um texto sobre determinado tema, e você copiar aquele texto e colar no seu trabalho, provavelmente você vai estar cometendo um plágio. E é muito importante que, enquanto educadores, transmitimos isso para os nossos alunos. Demonstrar que eles não devem simplesmente pedir que a IA crie um texto, copie aquele texto, colhe no trabalho dele e apresente aquele texto, seja numa redação, seja no trabalho final de curso, porque isso eles vão estar cometendo um plágio. E hoje existem diversas ferramentas, assim como existem ferramentas de IA para criar textos, existem ferramentas de IA para identificar plágios que foram cometidos. E plágio é crime, conforme a lei número 9.110, temos que deixar isso claro para os nossos alunos. Enquanto educadores, é nosso papel. Cometer plágio é crime. Uma outra ameaça importante que eu gostaria de trazer aqui para vocês, para que a gente discuta isso no ambiente educacional, é a geração de fake news. A gente viu isso principalmente durante o ano eleitoral, a quantidade de geração de fake news que tivemos. Então, não devemos simplesmente acreditar no que a IA nos traz como informação. Temos que ser críticos o suficiente, como falamos antes, temos que ser críticos o suficiente para entender e analisar os dados que são fornecidos. Inclusive, quando a gente entra no chatbot da OpenAI, que é o ChatGPT, ele nos fala, o ChatGPT pode cometer erros. Considere verificar informações importantes. Então, o próprio ChatGPT já nos traz essa falta de...
não é falta, né? Mas já coloca em questão a veracidade das informações que são oferecidas. Então a gente volta àquele detalhe importante, né? O quanto que é importante que nossos alunos tenham esse poder de criticidade para poder analisar, ler, entender, compreender o texto que é fornecido, a imagem que é gerada e aí sim identificar a veracidade daquela informação. Outra questão muito importante, e aí quando se envolve IA ou qualquer outra tecnologia, é a possibilidade de disparidade educacional. Nem sempre uma tecnologia que a gente oferece, uma tecnologia que é desenvolvida, uma tecnologia que a gente inclui no ambiente educacional, ela vai alcançar e pode ser oferecida para todos os públicos de uma maneira igualitária, né? Temos aí a população mais carente, temos as populações rurais, que desde os primórdios da internet temos essa discussão. Hoje, podemos oferecer aí ferramentas computacionais poderosíssimas, de alta capacidade, e outras pessoas não vão ter acesso. Então, também há essa preocupação com a inteligência artificial. Nem todos vão ter acesso à inteligência artificial, nem todos vão ter conhecimento, que é um chatbot, que é uma IA generativa, que é uma IA preditiva, as funcionalidades, as possibilidades de usar isso na educação. Então, temos que ter cuidado quando utilizamos tecnologia ou a IA na educação. Não é, de fato, substituir os métodos tradicionais pelos métodos inovadores, e sim oferecer de uma forma compartilhada, uma forma híbrida, que os alunos também não sejam afetados, alunos que não têm acesso à informação não tenham sua educação prejudicada. Outra ameaça importante que trouxemos para o debate é a dependência excessiva da IA. E aí a gente pode até, né, falar uma camada mais acima, a dependência excessiva da tecnologia. Hoje nós somos dependentes tecnológicos. Isso não pode se tornar algo que prejudique principalmente o ambiente educacional. Hoje, quando a gente está sem nosso celular, aquela bateria, a gente cria meio que um pânico já, né? Parece que a gente perde o acesso ao conhecimento, acesso à informação, o contato com as pessoas. Então, a IA também gera esse debate no meio da educação. A gente tem que introduzir a tecnologia, tem que introduzir a inteligência artificial na educação, porém, sem que os alunos se tornem dependentes exclusivamente dessa tecnologia, tá? Porque isso pode ocasionar o quê? Prejudicar o desenvolvimento de habilidades críticas, dificultar que esses alunos consigam resolver os problemas de forma própria, né? Com os problemas que vão aparecendo, eles consigam desenvolver o pensamento crítico, a construção do conhecimento para, de fato, resolucionar aqueles problemas. Eu fico imaginando hoje sem tirar a barra de navegador lá do Google da nossa vida, tirar a inteligência artificial por algum momento e pedir para a gente solucionar alguns problemas da vida. Acho que algumas pessoas acabam ficando até congeladas. Então isso é importante, que a gente contribua para esses alunos desde a educação básica, que eles não fiquem dependentes exclusivamente de tecnologia, de IA, e que essas ferramentas sejam ferramentas como suporte ao conhecimento, à construção do conhecimento, e não exclusivos e dependentes a isso. Da mesma forma, né, uma ameaça é essa aprendizagem mecânica, nessa mesma linha, né? Que esses alunos não obtenham apenas a aprendizagem mecânica, né? Que isso não desestimule a formação do pensamento crítico e a criatividade, a curiosidade. A curiosidade é até importante. Por meio dessas ferramentas que a gente vai ver, a gente pode estimular a curiosidade desses alunos, por meio da IA, para que se pesquise até outros campos, não só da ciência, como diversos conteúdos disciplinares, tá? Então, a aprendizagem mecânica também é uma ameaça hoje evidente na IA. Uma outra ameaça importante a se considerar é que a IA não tem essa sensibilidade, a IA não tem essa análise crítica, por exemplo, de usar um sistema de inteligência artificial para um sistema de admissão de uma universidade ou de uma escola. Então, a IA pode potencializar, ampliar esses preconceitos e discriminações, porque a inteligência artificial não pensa ainda com a nossa capacidade cognitiva e humana de entender esse ambiente discriminatório, esse ambiente de preconceitos vivenciados. Então, também isso é um cuidado, é uma ameaça que temos que ter cuidado quando for utilizar a inteligência artificial para, no caso, um sistema de admissão. Além disso, esses sistemas de, como a gente falou, a IA, a base da inteligência artificial, ela está na parte de armazenar
uma grande massa de dados, que são os Big Data. Então, esse grande volume de dados armazenados tem que ter um cuidado. Aonde está armazenado esses dados? Quais são os níveis de segurança oferecidos para se armazenar esses dados? Pode ter muitos dados pessoais ali de alunos, docentes, né, matrículas. Então, é um grande cuidado, uma grande ameaça que é vista também com a IA, que é esse grande armazenamento de dados e aonde eles estão armazenados. Isso vai de encontro com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, é uma ameaça, um cuidado que a gente tem que ter na hora de implementar e armazenar esses dados para serem processados e retornados por meio da inteligência artificial. Por exemplo, hoje a gente faz uma pergunta a um chatbot, ChatGPT, ele rapidamente vai conseguir processar aquilo e nos retornar uma informação. Então, ele está analisando ali diversas bases de dados para concatenar informações e nos transmitir essa informação. Então, aonde estão armazenados esses dados? Quais são os níveis de segurança para não ter vazamento desses dados? Isso é muito importante. Por último, uma ameaça que a gente traz, uma preocupação, são as resistências dos professores. Nós, educadores, por muitas vezes temos resistências de incluir um recurso tecnológico nessas metodologias pedagógicas. E a IA, principalmente a IA, né, a inteligência artificial, porque há muito essa discussão de que a inteligência artificial pode substituir os professores em sala de aula. Eu, particularmente, não vejo essa possibilidade, justamente pela IA não ter esse lado da sensibilidade, o lado humano, o lado cognitivo ali mais humanizado, né? Agora a IA vai sim, a IA vai substituir aquelas tarefas consideradas repetitivas. Os trabalhos são automatizados, serão substituídos pela IA, como estão sendo substituídos em outras áreas. Tá? Então, um trabalho, de repente, de correção de prova, né? Isso aí é um trabalho que pode ser não substituído, mas pode aliviar o professor, pode aliviar o docente, para que ele aprofunde a aula dele, aprofunde o conhecimento dele em outras tarefas, já que ele não vai precisar realizar tarefas que são automatizadas. Para um sistema de gestão escolar também, a inteligência artificial vai contribuir. Sistemas de matrículas, estudos preditivos para evasão escolar. A IA pode entender esses padrões e tendências, identificar e propor estratégias contra a evasão escolar. Então, hoje, a resistência dos educadores, dos profissionais, em qualquer área, tem que ser revista, porque a IA ela não vai voltar atrás, a tecnologia não vai voltar atrás, o mundo não vai voltar atrás. Nós precisamos estar capacitados e adaptados, e adaptar principalmente essas tecnologias, a inteligência artificial, nossas atividades diárias, nossos planos de aulas, nossas metodologias de aula. E é o que a gente vai trazer na prática agora para vocês aqui, alguns bons exemplos de introdução de IA no ambiente educacional em sala de aula. Vamos abordar agora sobre IA generativa na educação. Mas, Mansur, por que IA generativa? Bom, já para introduzir a inteligência artificial na nossa apresentação de uma forma mais aprofundada, vamos perguntar ao ChatGPT. Por que usar IA generativa na educação? Bom, percebe-se aqui que eu coloquei a pergunta no ChatGPT e ele já me trouxe alguns tópicos importantes da utilização de IA na educação. Eu adoro trabalhar com o mapa mental, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. O mapa mental me ajuda a organizar as ideias na minha cabeça, na minha mente. E acho que na educação também isso é muito bom, quando a gente vai abordar sobre algum tema, algum trabalho, a gente solicitar que se crie, ou então a gente criar um mapa mental para organizar esses tópicos principais de determinado tema que a gente vem a abordar, né? Então, eu utilizei um plugin aqui do ChatGPT 4, tá? Que é o ChatGPT 4, ele é a versão paga, não é a versão gratuita. Hoje o ChatGPT 4 ele custa $20 por mês, dá aí base R$100, tá? A versão Chat 3.5, se eu não me engano, ele não teria essa possibilidade do plugin para criar esse mapa mental. Então, eu usei esse plugin criador IA de mapa mental pelo Gitminds AI, tá? Então, quando eu pedi para ele gerar um mapa mental sobre esse tema, utilizando todos os tópicos que ele abordou para mim de importância da IA generativa da educação, ele de imediato já criou esse mapa mental para mim. Olha como é interessante que ele já organiza na tela para a gente, no mapa mental, já organiza os principais tópicos que são importantes da IA generativa na educação.
Isso é importante também, isso é interessante, vocês utilizarem isso em diversos temas da educação. Você quer pegar lá um tema lá de física, quais são os temas importantes para abordar numa aula de física, sobre teoria da relatividade geral. Então, ele vai te dizer lá os tópicos são importantes para serem abordados sobre teoria da relatividade geral na disciplina de física. Depois, você pode pedir para ele criar um mapa mental sobre os tópicos abordados. A própria IA vai trazer para você já um mapa mental criado, que você vai poder traduzir isso para seus alunos. E vocês podem também estimular os alunos a criarem seus próprios mapas mentais. Então, vamos ver agora o que a IA trouxe, o chatbot, o ChatGPT trouxe, essa IA generativa trouxe, como tópicos importantes para a IA generativa na educação. Dentro desse mapa mental, o primeiro tópico que ele trouxe já foi a eficiência na avaliação. Tópico que até discutiu já anteriormente, né? Mas a IA generativa na educação, ela já nos proporciona essa eficiência na avaliação, como automatização de processos de avaliação, feedback imediato, identificação de áreas de melhoria. Como falamos, esse feedback imediato já pode identificar as áreas que devem ser melhoradas para esses alunos, oferecendo assim um processo de ensino-aprendizagem individualizado. A IA generativa na educação também pode potencializar a estimulação do pensamento crítico desses alunos por meio de diferentes perspectivas e soluções diversificadas. Além disso, economia de tempo para educadores. Olha que importante. A IA não é uma vilã para os educadores. A IA deve ser vista como uma ferramenta de suporte para os educadores, para o ambiente educacional, porque assim ele pode automatizar suas tarefas administrativas e ter mais tempos para o ensino, aprofundar outras metodologias de ensino que de fato contribuam para o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Criação de conteúdo personalizado, pode gerar exercícios por meio de sistemas adaptativos, quizzes e explicações adicionais. Aprimoramento da criatividade, então geração de textos, músicas e artes digitais. Vamos trazer aqui exemplos para vocês, geração de vídeos, geração de músicas, tudo bem na prática para vocês entenderem como funciona. Suporte ao ensino colaborativo, a IA é capaz de oferecer uma plataforma colaborativa onde o aluno pode contribuir com seus pares, podem contribuir com os docentes, assim, da mesma forma, contribuir com os alunos. E uma acessibilidade e inclusão, conteúdos acessíveis para necessidades especiais e proporcionando essa inclusão no processo educativo. Dentro das aplicações da IA generativa, nós temos diversas modalidades, podemos dizer assim, diversas subcategorias, como a criação de textos, que são os chatbots, avançados, assistentes virtuais, de gravações de conteúdo para marketing. Como exemplo, temos a mais conhecida, talvez, ChatGPT da OpenAI, temos Gemini da Google, temos Bing da Microsoft. Além disso, criações de imagens. Todas as imagens que vocês viram durante essa apresentação aqui foram criadas por meio de IA. Tá? E aí temos algumas plataformas como a DALL-E da OpenAI, Midjourney. Temos também a possibilidade de criar vídeo, músicas e áudios com IA. Vamos trazer para vocês aqui alguns exemplos de vídeo, alguns exemplos de vídeos contendo música. É bem interessante ver que com 2, 3 cliques a gente traz uma possibilidade, amplia os horizontes para termos uma aula, além de uma aula com a metodologia pedagógica aplicada, mas uma aula mais lúdica, mais interativa, mais dinâmica, que se conecta com esse público nativo digital. A questão do desenvolvimento de software hoje é algo que a gente discute bastante na minha área de computação. Tá? Hoje temos aí o Gemini da Google, Copilot da Microsoft, são ferramentas poderosíssimas para desenvolvimento, para a criação de códigos em linguagem de programação, que hoje a gente consegue criar scripts para, por exemplo, administração de redes, scripts para automatizar tarefas e processos por meio da inteligência artificial, por meio desses chatbots. Trazendo à tona os chatbots, né? A gente traz aí o modelo que a gente vai utilizar aqui durante a apresentação agora, de exercícios práticos, né? Que é o ChatGPT da OpenAI, talvez aí o mais utilizado, mais conhecido, tá? Uma arquitetura de inteligência artificial chamada GPT, que é o Generative Pre-trained Transformer, para gerar textos de maneira autônoma com base em prompts para usuários. Destaco prompt aqui, hoje tem até, a gente chama até uma categoria da AI que são os prompt engineer, são engenheiros de prompts, porque o mais importante, como vamos ver, é de fato o que você passa como
mensagem, vamos dizer assim, como código, por meio desses prompts para IA. Porque um prompt bem escrito, você vai conseguir aprofundar ainda mais a informação que a IA vai te trazer de retorno. Então, destacamos aqui o prompt, né, no caso desse chatbot, que é o ChatGPT, né, e como falamos já anteriormente, né, o mais importante aqui não são as respostas oferecidas pela IA. O mais importante não são as respostas que o ChatGPT nos dá, e sim a capacidade do público, a capacidade dos alunos, falando aqui, trazendo para o ambiente educacional, de realizar boas perguntas. Então, o que temos que estimular na educação é que esses alunos saibam de forma a se comunicar, saibam estimular a ferramenta, a plataforma, para que nos tragam boas respostas, nos tragam de bons conhecimentos. É bem comum, quando a gente vai interagir com o ChatGPT, pedir que ele assuma um perfil. Por exemplo, está no ambiente educacional, você poderia se comportar como um professor de física e, de fato, contribuir para tal conteúdo, para tal domínio. E o ChatGPT, ele vai trazer aquele conteúdo de uma forma mais aprofundada. Então, vamos ver agora, na prática, alguns exemplos que a gente pode fazer de forma dinâmica e rápida. Com 3, 4 cliques, a gente conseguir montar essa prática para vocês aqui, tá? Utilizando o ChatGPT, o plugin dentro do ChatGPT 4.0, que é uma música AI, tá? E o VidNoise AI, que é uma aplicação para gravação de música, tá? Então, vamos trazer aqui um assunto aqui, que é a matemática. Por vezes, a matemática, ela assusta os alunos, né? A gente fala em matemática e física, os alunos já ficam meio receosos, né? Então, a matemática assusta a maioria dos alunos. Não é verdade isso? Acho que a maioria aqui vai acreditar que sim, a exata já é uma coisa que já traz aquele pavor aos alunos, né? Então, será que a IA pode nos ajudar com uma aula lúdica, intuitiva, interativa, sobre álgebra, por exemplo? Vamos ver na prática? E ao criar essas músicas educativas, o interessante aqui é que é uma atividade multidisciplinar, tá? Então, aqui tem o professor de álgebra, de matemática, e é interessante que ele possa interagir, no caso, com o professor de música. Por quê? Quando eu introduzi aqui no ChatGPT, utilizando o plugin Música AI, eu pedi para ele compor uma música para aprendizagem de álgebra na matemática. Reparem que ele me gerou uma letra da música e suas cifras. Então, seria bem interessante que essa atividade, e a gente deixa um pouco a tecnologia até de lado, aqui a gente poderia parar aqui agora, pegar o professor de matemática, o professor de música, ir para esses espaços makers, que a gente chama de espaços de colaboratórios, pegar a letra e as cifras que foi criada ali e pedir para, em conjunto, utilizando a criatividade, né, estimulando a criatividade dos nossos alunos, que eles, junto com o professor de música e de matemática, criassem as melodias a partir das bases harmônicas que foram geradas. Então, olha que atividade interessante, olha como isso estimula o pensamento, a criatividade do aluno e, principalmente, a aprendizagem sobre a álgebra, que é o ponto focal aqui. Então, olha que interessante, tá? Mas como eu não sou professor de música, não sei se algum de vocês são professores de música na plateia, a gente vai partir agora para gerar essa melodia, vamos dizer assim, essa música, utilizando ainda a inteligência artificial. Para isso, eu peguei a letra criada, deixamos as cifras de lado agora, porque viemos para a plataforma aqui, da IA, o VidNoise, peguei a letra criada, tá? Joguei isso no VidNoise, na plataforma, criei um fundo aqui da álgebra para introduzir e ilustrar sobre o que iríamos falar, coloquei meu nome, professor Mansur, vocês colocariam o nome de vocês, tá? Peguei a plataforma te dá alguns ritmos já que você pode escolher ali, que já estão ali pré-produzidos. Eu escolhi o ritmo desse. A gente poderia criar o nosso próprio ritmo, a nossa própria batida acelerada ou mais lenta e colocar lá também dentro da plataforma, mas eu utilizei um ritmo já que já era pré-produzido ali por eles, tá? Para dar a velocidade que eu queria, algo mais intenso ou algo mais lento. Como matemática, coisa mais exata, aquele pensamento mais impulsionante, eu coloquei algo mais intenso, tá? E trouxe isso para fazer essa gravação. Então, eu peguei a letra, peguei uma batida e coloquei ali. Obviamente, isso seria muito mais bem trabalhado se fosse multidisciplinar. Primeiro que eu não sou professor de matemática da área de computação e também não sou professor de música. Então, se pega ali um professor de
matemática e um professor de música criaria uma melodia, criaria um conjunto harmônico, uma música bem mais trabalhada do que essa. Mas percebam como vamos produzir vocês agora, percebam como em 2, 3 cliques com a IA, como a gente produziu um material lúdico, um material interativo, dinâmico, que estimula o aluno a cantar, a formar a criatividade deles, estimula o pensamento crítico e, principalmente, com a música, entender sobre a álgebra, esses conceitos da álgebra. Então, espero que vocês gostem, vão ver agora o vídeo, façam as anotações de vocês, tragam mais ideias para a gente discutir, debater no encontro presencial, outras atividades multidisciplinares que vocês enxergaram nesse momento, tá bom? Curtam o vídeo, aproveitem e a gente vai continuar. No mundo dos números, tudo pode mudar. Com equações e fórmulas, vamos simplificar. Se x é a incógnita que queremos encontrar, a álgebra nos ensina como desvendar. Substitui, simplifica e vê como é legal. Resolver os problemas é muito genial. Equações lineares, fáceis de entender. Com a álgebra na mão, você vai aprender. Se temos 2x mais 3 é igual a 7, vamos resolver. Subtrai o 3 dos dois lados, você vai ver. Fica 2x igual a 4, é só dividir. X igual a 2, que legal, vamos aplaudir. Fatoração e distribuição são métodos de simplificação. Entender os passos é a solução para ser um mestre na resolução. Substitui, simplifica e vê como é legal. Resolver os problemas é muito genial. Equações lineares, fáceis de entender. Com a álgebra na mão, você vai aprender. Agora vamos trazer um exemplo prático, ainda em criação de texto em chatbots, né? Que é um tema importante para essa palestra. E vai ser nosso último exemplo prático aqui. Eu quero que vocês prestem atenção também, façam as anotações de vocês e tragam isso para a discussão no encontro presencial, porque é um tema muito importante para a nossa palestra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo que a gente apresentou, né? Foi algo bem legal, uma aprendizagem lúdica sobre a álgebra, né? Trazendo essa multidisciplinaridade que a gente debateu tanto, né? Eu, da área de computação, um professor de matemática, um professor de música, isso que é legal, né? A gente fazer que o ambiente educacional seja um ambiente mais integrado. A tecnologia, ela é um meio para isso, tá? Ela não é o fim. A tecnologia vai criar esse ambiente, vai estimular a aprendizagem, mas um meio para isso. Os atores principais continuam, mesmo com a tecnologia. Os professores são importantes para esse processo acontecer. Bom, então, pensem comigo. Como orientar os alunos a usar o ChatGPT de maneira eficaz? Vamos gerar esse debate. Esse debate é importante, muito importante para o nosso encontro presencial, tá? Mas vamos perguntar também, bora pedir essa ajuda ao próprio ChatGPT, para que ele nos fale como orientar os alunos a manusear o ChatGPT. Bom, para isso, eu utilizei outro plugin dentro do ChatGPT 4, tá? Que é o VideoGPT by Vide, tá? E pedi para ele se ele podia gerar um vídeo sobre a utilização do prompt do ChatGPT. Automaticamente, ele me faz alguns questionamentos pertinentes. Qual é a principal mensagem ou objetivo do vídeo? Quem é o público-alvo desse vídeo? Faz toda a diferença se eu vou falar com uma criança, um adolescente ou um adulto. Qual o tom ou atmosfera você deseja transmitir? E qual a duração desejada para o vídeo? Não é interessante que produzimos vídeos tão grandes assim, né? Pode ser vídeos curtos, educativos e que transmitam de fato uma boa mensagem. Bom, então eu passei para ele um roteiro básico, escrevi um roteiro básico para ele que eu queria desse vídeo, tá? Esse vídeo educativo. Coloquei que o vídeo deve transmitir uma mensagem abordando que o mais importante durante a utilização do ChatGPT é que o aluno saiba utilizar o prompt de comando para direcionar e apresentar tópicos que sejam importantes para determinados temas e não especificamente apresentar todo o texto escrito. Por exemplo, ao invés do aluno pedir um texto pronto sobre a utilização da inteligência artificial na educação, ele perguntará à plataforma quais são os principais tópicos que devem ser abordados durante a escrita de um texto sobre a inteligência artificial na educação. Público-alvo, alunos do ensino médio, duração de 2 minutos e 30 segundos. Então, eu passei para ele, nesse momento, um roteiro básico
do que eu queria que esse vídeo tivesse de conteúdo, tá? Bom, a plataforma, o ChatGPT, então, baseado no texto que eu mandei para ele, me sugeriu um roteiro, né, um conteúdo para roteiro, perguntando se eu estava ok. Eu dei ok para esse roteiro que ele direcionou, com base no que eu mandei para ele. Me perguntou se queria que fosse gravado em voz masculina ou feminina. Aqui nesse exemplo eu coloquei voz masculina, né? E aí ele então sugeriu a criação do vídeo. Isso mais uma vez eu destaco para vocês. Vocês podem perceber que foi em 3, 4 cliques, né? O trabalho que eu tive aqui foi de fato escrever um roteiro, mas também escrevi um roteiro de uma forma informal. Não escrevi um roteiro totalmente de uma forma formal. Poderia até escrever uma forma mais formalizada ali para ele, mas essa forma que eu escrevi já foi o suficiente para ele me direcionar um roteiro pronto, tá? E para eu dar ok, validar esse roteiro, direcionar qual voz seria a voz masculina ou feminina, e aí sim ele gerar esse vídeo. Então eu queria destacar para vocês aqui a facilidade que ele criou um vídeo, trazendo a importância de como orientar os alunos a usar o prompt ChatGPT, tendo em vista que eu coloquei para ele que o mais importante não é, de fato, o aluno solicitar um texto escrito de um determinado tema. Que aquele texto seja, de fato, construído e mastigado, como a gente diz assim, que a inteligência artificial faz, né, para o aluno. E sim que o aluno seja estimulado a perguntar, por exemplo, se você quer falar sobre, mais uma vez trazendo o exemplo da física aqui, da teoria da relatividade geral, quais são os principais tópicos que o aluno deve abordar ao escrever sobre teoria da relatividade geral. E não que o aluno peça lá um texto escrito, pronto, sobre a teoria da relatividade geral. Então, percebam que eu passando esse roteiro para o ChatGPT, ele, em menos de 1 minuto, criou esse vídeo para mim. E ficou um vídeo educativo, ficou um vídeo muito bom. Quero que vocês assistam agora e depois a gente possa debater isso no dia do encontro presencial, principalmente sobre essa pergunta. Como orientar nossos alunos, enquanto educadores, como orientar nossos alunos a utilizar a inteligência artificial, a utilizar o ChatGPT e a utilizar, vamos ampliar a discussão para outros recursos tecnológicos também. Então assista o vídeo, confira e vamos debater. Usar o ChatGPT pode transformar a maneira como você estuda. O mais importante é saber como direcionar as perguntas para obter o melhor resultado. Ao invés de pedir um texto completo, que pode não atender exatamente às suas necessidades, pergunte quais são os tópicos essenciais que você deve abordar. Por exemplo, se você precisa escrever sobre a utilização da inteligência artificial na educação, ao invés de pedir um texto pronto, pergunte à plataforma: quais são os principais tópicos que eu devo abordar ao escrever sobre inteligência artificial na educação? Dessa forma, você recebe uma estrutura clara e objetiva sobre o tema, que pode incluir tópicos como os benefícios da inteligência artificial na personalização do aprendizado, exemplos de ferramentas educacionais baseadas em inteligência artificial, e os desafios éticos relacionados ao uso de inteligência artificial na educação. Essa abordagem não só torna o seu estudo mais eficiente, mas também incentiva o pensamento crítico e a personalização do seu aprendizado. Lembre-se, o objetivo é usar o ChatGPT como uma ferramenta para te guiar e te ajudar a desenvolver suas próprias ideias e insights sobre os temas. Experimente essa técnica na próxima vez que utilizar o ChatGPT e veja como isso pode melhorar a qualidade do seu estudo. Bom, pessoal, gostaram do vídeo? Muito legal, né? Como a inteligência artificial hoje ela está imersa aí no nosso mundo. Como eu falei, acho que não tem como dar um passo atrás. Nós temos que nos adaptar à inovação tecnológica, temos que trazer a IA e outras tecnologias para a nossa realidade, para que isso sirva como ferramenta de suporte para o nosso dia a dia, para que no mundo educacional sirvam para a gente criar novas metodologias pedagógicas que de fato contribuam, né, e favoreçam o processo de ensino-aprendizagem dos alunos por meio das tecnologias digitais. Então eu vou encerrar aqui. Aqui estão meus contatos. Eu peguei uma imagem minha também e gerei
por meio de IA também, um outro personagem meu. Olha como é que foi interessante, isso também em questões de segundos, né? Então, sempre trazendo a interação da IA para essa palestra. Aí está meu Instagram, meu e-mail, meu contato. E eu queria me despedir de vocês, dar um até logo, porque a gente vai estar no encontro presencial juntos, né? Trazendo essa mensagem. A inteligência artificial, a IA, substituirá as atividades que são realizadas de forma repetitiva. Jamais irá substituir os professores em sala de aula, com sua capacidade de resiliência e empatia humana. A IA nunca vai conseguir alcançar a empatia humana que nós temos com nossos alunos e a nossa capacidade de resiliência. Então, não devemos ser resistentes à utilização de tecnologia, à utilização de IA em sala de aula, e sim trazer isso como uma ferramenta que potencializará nosso processo de ensino-aprendizagem e contribuirá para a educação e para nossos alunos. Um abraço e vejo vocês no nosso encontro presencial.